Olá! Vamos falar sobre o Acordo de Não Persecução Penal, instituído pela Lei 13.964 de 2019 e que entrou em vigor no dia 24 de janeiro de 2020. A Lei 13.964, com a redação já incorporada no Código de Processo Penal, no artigo 28A, trouxe mais um modelo negocial para o sistema de justiça criminal. O acordo de não persecução penal possibilita ao investigado fazer um acordo com o Ministério Público a fim de evitar a persecução criminal em juízo contra si. Mas para que o Ministério Público proponha esse acordo ao investigado, é necessário, primeiro, que a pena mínima abstrata da infração penal seja inferior a 4 anos. Segundo, que o agente tenha confessado o delito. E terceiro, que ele cumpra as condições impostas na lei. Vamos dizer que uma pessoa esteja respondendo ao inquérito policial pela prática de infração penal cometida sem violência ou grave ameaça e com uma pena mínima inferior a 4 anos. Suponhamos um estelionato, porque o crime de estelionato não possui os elementos da violência e nem da grave ameaça na sua composição. E a pena do artigo 171 caput é de 1 a 5 anos. Então, neste caso, é cabível o acordo de não persecução penal. Outro dado importante: para a aferição da pena mínima abstrata de 4 anos, serão consideradas as causas de aumento de pena e as causas de diminuição aplicáveis a cada caso concreto. Então, observe, no caso de estelionato, praticado contra uma entidade de direito público, por exemplo, incidirá uma causa de aumento de pena de 1/3 por força do parágrafo 3º do artigo 171. Porque quando o estelionato é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social, enfim, incide a causa de aumento do parágrafo 3º do artigo 171 do Código Penal. Muito bem, então para obter o acordo, o investigado ele deverá reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto realmente se não for possível reparar. A lei prevê que poderá ser determinado ao investigado que ele renuncie voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público, como instrumentos, produtos ou proveito do crime. Também poderá ser indicado ao investigado prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas, por exemplo. Também poderá ser determinado ao investigado pagar uma prestação pecuniária a ser estipulada a uma entidade pública ou de interesse social. Olha, se observarmos bem o acordo de não persecução penal, esse instituto abrange todos os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, por exemplo. Desde o tipo penal grave contido no artigo 312 do Código Penal, no peculato, passando pela corrupção passiva, a concussão e até mesmo a infração de facilitação de contrabando e descaminho. Aliás, também se incluem nesse rol os delitos praticados por particular contra a administração. A corrupção ativa, no artigo 333, por exemplo, com a pena de 2 a 12 anos. O tráfico de influência, do artigo 332, com a pena de 2 a 5. O próprio crime de contrabando, do artigo 334-A, cuja conduta é de importar ou exportar mercadoria proibida, é uma sanção de 2 a 5 anos, também esses tipos penais são abrangidos pelo benefício constante na nova lei, a 13.964. Bom, por outro lado, está vedado o acordo nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões de sua condição de sexo feminino em favor do agressor. Bem, e o procedimento? Como é que é o procedimento?
O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e, obviamente, acompanhado pelo seu defensor. E para a homologação do acordo de não persecução penal será realizada, então, uma audiência na qual o juiz deverá ouvir o investigado na presença do seu defensor para verificar a voluntariedade e a legalidade. Portanto, homologado judicialmente esse acordo, o juiz, então, devolve os autos ao MP para que inicie a execução perante o juízo de execução penal. É o que está posto na lei. Anota aí. Se o investigado descumprir quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fim de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. Esse descumprimento pode mesmo até interferir em uma eventual proposta de sursi processual, da suspensão condicional do processo em outra ocasião, em uma outra situação. Anota aí também, a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto se for para fins de registros, ou mesmo para questão de concessão ou não de um novo acordo dessa natureza. E cumprindo integralmente o acordo pelo investigado, o juízo competente, então, decreta a extinção da punibilidade e põe termo efetivamente ao procedimento. Anota aí também, no caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a um órgão superior para que reveja aquela recusa do órgão do parquê do Ministério Público. E a vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento, do seu eventual descumprimento, perfeito? Bom, agora, quanto à aplicação do acordo de não persecução penal no sistema de justiça militar, seria possível? Isso é uma questão interessante, né? Há manifestações contrárias a favor e contra, né, da sua aplicação. Para aqueles que não admitem, eles argumentam que, assim como a Lei 9.099, no seu artigo 90A, que expressamente afastou a possibilidade de aplicação dos institutos da transação penal e do sursi processual aos militares, da mesma forma, por extensão, seria inaplicável o instituto do acordo de não persecução penal aos militares. Até porque, segundo sustentam, a lei processual penal silencia quanto à aplicação deste instituto no meio militar, dentro da Lei 13.964 no Código de Processo Penal Comum, além de ferir os pilares da hierarquia e da disciplina que sustentam o âmbito militar. Neste compasso, o STM, o Superior Tribunal Militar, recentemente já se manifestou no sentido de afastar esse acordo de não persecução penal no sistema de justiça militar, pois o referido instituto, segundo o STM, está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, portanto, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, já que existe um Código de Penal Militar. Legislação especial, portanto, para isso. Por outro lado, aqueles que admitem compreendem que a Lei 13.964 de 2019, embora incorporada no CPPM, no Código de Processo Penal Comum, e não no Código de Processo Penal Militar, não vedou expressamente a sua aplicabilidade, além dos argumentos que sustentam no que diz respeito à celeridade, à economia processual.